Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje nos leva a um hospital onde vidas se cruzam e cicatrizes do passado moldam o presente. Helena, uma enfermeira que carrega as dores de uma perda precoce, e Lucas, um cirurgião marcado por tragédias, vão enfrentar juntos o medo do amor e da perda. Prepare-se para vivenciar uma história onde a cura não é apenas física, mas também emocional. Se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O som dos monitores cardíacos ecoava pelos corredores do Hospital São Miguel, como uma sinfonia constante de vidas que pulsavam, lutavam e, às vezes, se despediam. Helena Costa caminhava por aqueles corredores há 4 anos e, ainda assim, toda manhã ao cruzar as portas automáticas, sentia o mesmo aperto no peito. Uma mistura de propósito e dor que nunca conseguira nomear completamente. Aos 29 anos, Helena havia se tornado uma das enfermeiras mais respeitadas do hospital. Seus colegas admiravam sua dedicação, a forma como conseguia acalmar os pacientes mais nervosos com apenas um olhar compreensivo, como suas mãos nunca tremiam mesmo nas situações mais críticas. O que eles não sabiam era que cada gesto de cuidado, cada palavra de conforto que oferecia, vinha de um lugar ferido dentro dela, um lugar que havia aprendido a transformar dor em cura para os outros, mesmo que não conseguisse curar a si mesma. Helena havia perdido a mãe aos 15 anos, um câncer agressivo que a levou em questão de meses, deixando para trás uma adolescente que prometeu a si mesma nunca mais se permitir amar alguém a ponto de sofrer daquela forma novamente. O hospital se tornara sua fortaleza e sua prisão. Um lugar onde podia cuidar de vida sem precisar entregar a sua própria. Naquela manhã de terça-feira, enquanto conferia os prontuários do turno, Helena sentiu aquela sensação familiar. Alguém a observava. Levantou os olhos e encontrou o olhar penetrante do Dr. Lucas Almeida, o cirurgião que havia chegado ao hospital há 2 anos e que, desde então, intrigava a todos com sua competência inquestionável e sua frieza quase intimidadora. Lucas desviou o olhar imediatamente, como sempre fazia. Aos 32 anos, ele havia construído uma reputação sólida como um dos melhores cirurgiões da região, mas também como alguém impossível de se aproximar. Seus colegas o respeitavam, mas poucos ousavam chamá-lo para um café depois do plantão. Havia algo nele que mantinha as pessoas à distância, uma barreira invisível que ele mesmo havia erguido com tanto cuidado que às vezes esquecia como derrubá-la. A verdade que Lucas escondia de todos era que há 5 anos, sua irmã mais nova, Sofia, havia morrido em um acidente de carro. Ela tinha apenas 22 anos e estava voltando da faculdade quando perdeu o controle do veículo em uma curva perigosa. Lucas chegou ao hospital onde trabalhava naquela época apenas para encontrá-la já sem vida na maca. Desde então, cada paciente que salvava parecia uma tentativa desesperada de salvar Sofia retroativamente, e cada perda o fazia reviver sua própria culpa por não ter conseguido proteger a pessoa que mais amava no mundo. O dia seguiu sua rotina habitual até que, por volta das 3 da tarde, as sirenes começaram a soar incessantemente. Um acidente grave na rodovia havia deixado múltiplas vítimas e o hospital inteiro se mobilizou para recebê-las. Helena sentiu a adrenalina familiar correr por suas veias enquanto preparava os leitos da UTI. Era nesses momentos que ela se sentia mais viva, paradoxalmente, quando a morte rondava tão perto que não havia tempo para pensar em suas próprias feridas. A primeira ambulância chegou trazendo um homem de meia-idade em estado crítico. Lucas estava de plantão e imediatamente assumiu o caso. Helena foi designada para assisti-lo, e pela primeira vez em 2 anos, os dois se encontraram trabalhando lado a lado, em uma situação de vida ou morte. Pressão arterial despencando, Helena informou, sua voz firme apesar da gravidade da situação. Preciso de mais sangue, tipo o negativo. Lucas respondeu, suas mãos se movendo com precisão cirúrgica. E Helena? Era a primeira vez que ele pronunciava seu nome, e algo na forma como saiu de seus lábios
fez o coração dela acelerar de um jeito que nada tinha a ver com a emergência médica. Sim, doutor. Você consegue manter a pressão estável por mais 5 minutos? Havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade sutil que ela jamais havia ouvido antes. Helena olhou para o monitor, depois para o paciente, depois para Lucas. Conseguimos, disse, incluindo-se na responsabilidade de uma forma que o surpreendeu. Os próximos 40 minutos foram uma dança complexa entre vida e morte. Lucas operava com uma habilidade que beirava o sobrenatural, enquanto Helena antecipava cada um de seus movimentos, passando instrumentos, monitorando sinais vitais, administrando medicamentos com uma sincronia que parecia ter sido ensaiada por anos. Não houve necessidade de palavras. Seus corpos pareciam se comunicar através de uma linguagem silenciosa que ambos reconheceram como familiar, mesmo sendo a primeira vez que experimentavam. Quando finalmente conseguiram estabilizar o paciente e encaminhá-lo para a UTI, Lucas e Helena se encontraram sozinhos na sala de cirurgia, ainda com as mãos tremendo levemente pela descarga de adrenalina. O silêncio entre eles era denso, carregado de algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Obrigado, Lucas disse, removendo a máscara cirúrgica. Seu rosto estava pálido, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma luz que Helena nunca havia visto antes. Fizemos um bom trabalho, ela respondeu, também removendo sua máscara. Seus cabelos castanhos haviam escapado parcialmente do gorro cirúrgico, emoldurando seu rosto de uma forma que fez Lucas desviar o olhar novamente. Helena. Ele começou, depois parou, como se as palavras fossem estranhas em sua boca. O que foi? Você já sentiu que estava tentando salvar alguém que já não pode mais ser salvo? A pergunta a pegou desprevenida. Havia algo na forma como ele a fez, não como médico, mas como ser humano, que tocou uma corda sensível dentro dela. Todos os dias, ela respondeu com honestidade. Acho que é por isso que estamos aqui. Lucas a olhou então, realmente a olhou, e Helena sentiu como se ele pudesse ver através de todas as camadas de proteção que havia construído ao longo dos anos. Era aterrorizante, e ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Nos dias que se seguiram, Helena começou a notar pequenas mudanças na rotina. Lucas começou a cumprimentá-la nos corredores, não apenas com um aceno profissional, mas com um "Bom dia, Helena", que fazia seu nome soar diferente quando pronunciado por ele. Ela se pegou procurando por ele durante os intervalos, e quando seus olhares se cruzavam, nenhum dos dois desviava imediatamente como antes. Catarina, sua melhor amiga e colega de trabalho, notou a mudança imediatamente. Você está diferente, disse numa tarde enquanto tomavam café na copa. Como assim diferente? Helena fingiu não entender. Você está, sei lá, menos distante. E vi como você olha para o Dr. Lucas. Helena quase engasgou com o café. Não sei do que você está falando. Helena, somos amigas há 4 anos. Eu conheço aquele olhar. É o mesmo que você tinha quando falava do Gabriel na faculdade antes de decidir que nunca mais se envolveria com ninguém. O nome de Gabriel trouxe memórias que Helena havia enterrado cuidadosamente. Ele havia sido seu primeiro amor real depois da morte da mãe. E quando ele a pediu em casamento, ela havia entrado em pânico e terminado tudo. A ideia de se entregar completamente a alguém, de construir uma vida que poderia ser destroçada a qualquer momento, havia sido insuportável. Não é nada disso. Helena mentiu. Mas sua voz não soou convincente nem mesmo para ela. Tudo bem, você não precisa falar sobre isso agora. Só, não deixe o medo te impedir de viver, Helena. Sua mãe não ia querer isso para você. Naquela noite, Helena chegou em casa carregando as palavras de Catarina. Seu apartamento pequeno e impecavelmente organizado refletia sua personalidade. Funcional, sem excessos, sem nada que pudesse quebrar ou se perder. Ela havia decorado o espaço para ser confortável, mas não íntimo. Um lugar para descansar, não para viver plenamente. Enquanto preparava o jantar,
Não conseguia parar de pensar no jeito como Lucas havia dito seu nome naquela tarde, quando pediram para ela assisti-lo em uma cirurgia de rotina. Havia algo na forma como suas mãos se moviam, uma precisão que ia além da técnica. Era quase como se ele estivesse conversando com o corpo do paciente, prometendo-lhe cuidado e cura. Do outro lado da cidade, Lucas também estava em casa, mas não conseguia se concentrar no artigo médico que tentava ler. Seus pensamentos voltavam constantemente para Helena, a forma como ela havia antecipado suas necessidades durante a cirurgia de emergência, como sua presença havia tornado tudo mais fácil. Havia anos que ele não se sentia conectado a alguém daquela forma, e isso o assustava profundamente. Marcelo, seu colega mais próximo no hospital, havia tentado convencê-lo a sair para beber algumas cervejas na semana anterior, mas Lucas havia recusado como sempre fazia. Relacionamentos, amizades, qualquer coisa que exigisse vulnerabilidade emocional havia se tornado território proibido desde a morte de Sofia. Mas Helena, havia algo nela que fazia suas defesas vacilarem. Na manhã seguinte, o destino decidiu testar novamente a dupla. Uma criança de 8 anos havia sido trazida ao pronto-socorro com sintomas de apendicite aguda. Mas quando Lucas começou a examiná-la, percebeu que o caso era mais complexo do que imaginara. A menina, chamada Isabela, estava aterrorizada e se recusava a deixar qualquer um se aproximar. Ela está com muito medo, disse a mãe com lágrimas nos olhos. Nunca ficou doente antes, não entende o que está acontecendo. Lucas sentiu o peito apertar. Crianças sempre o afetavam mais do que admitia. Talvez porque Sofia havia sido tão jovem quando morreu. Talvez porque representassem uma inocência que ele sentia ter perdido. Dr. Lucas, Helena se aproximou suavemente. Posso tentar? Ele assentiu, e Helena se ajoelhou ao lado da maca onde Isabela estava encolhida. Em vez de falar sobre procedimentos médicos ou tentar convencê-la a cooperar, Helena simplesmente começou a contar uma história. Sobre uma princesa corajosa que teve que fazer uma viagem especial para um reino mágico, onde médicos eram magos que curavam com suas varinhas especiais. Lucas ficou fascinado, observando Helena transformar o ambiente clínico em algo menos assustador. Suas palavras eram suaves, seus gestos delicados, e aos poucos, Isabela começou a relaxar. Quando finalmente permitiu que Lucas a examinasse, Helena segurou sua mão durante todo o procedimento. Você tem um dom, Lucas disse mais tarde, enquanto esperavam os resultados dos exames. É só empatia. Helena respondeu, mas corou ligeiramente com o elogio. Não, é mais que isso. Você consegue fazer as pessoas se sentirem seguras. É um talento raro. Havia algo na forma como ele disse isso. Uma admiração genuína que fez o coração de Helena acelerar. Eles estavam sozinhos na sala de descanso. E a proximidade física dele a fazia perceber detalhes que nunca havia notado. A forma como seus olhos escuros tinham pequenas manchas douradas, como suas mãos eram elegantes, mesmo quando não estava operando. Lucas... Ela começou sem saber exatamente o que queria dizer. Sim? Por que você se tornou médico? A pergunta o pegou desprevenido. Era pessoal demais, íntima demais. Mas havia algo no jeito como Helena a fez que o impediu de dar uma resposta genérica. Eu tinha uma irmã, ele disse, as palavras saindo mais facilmente do que esperava. Sofia. Ela morreu há 5 anos e eu não consegui salvá-la. Acho que desde então venho tentando salvar a todos os outros. Helena sentiu o coração se partir um pouco. A dor na voz dele era palpável, e ela reconheceu nela um eco de sua própria ferida. Sinto muito, ela disse. E havia tanta sinceridade em sua voz que Lucas sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos pela primeira vez em anos. E você? Por que se tornou enfermeira? Helena hesitou. Havia tanto tempo que não falava sobre sua mãe com ninguém, mas havia algo em Lucas que a fazia querer se abrir. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Eu passei meses no hospital com ela.
vendo como as enfermeiras faziam toda a diferença. Não só clinicamente, mas emocionalmente. Elas eram as que seguravam a minha mão quando eu tinha medo, que explicavam os procedimentos quando os médicos usavam palavras que eu não entendia. Eu queria ser isso para outras pessoas. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a vulnerabilidade que haviam compartilhado. Era como se, finalmente, houvessem encontrado alguém que entendia a linguagem particular de suas dores. É estranho, Lucas disse suavemente, como algumas perdas nos transformam em pessoas que dedicam a vida a evitar que outros passem pela mesma dor. E mesmo assim, Helena respondeu, nunca conseguimos nos curar completamente. Ele a olhou então com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo vista pela primeira vez em anos. Talvez a cura não seja algo que possamos fazer sozinhos. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de possibilidades e medos. Helena sentiu o impulso de se aproximar, de tocar o rosto dele, de dizer que talvez ele estivesse certo. Mas o medo, aquele medo familiar que a acompanhava há 14 anos, a fez recuar. Preciso verificar a Isabela, ela disse levantando-se abruptamente. Lucas a viu sair e sentiu uma mistura de decepção e alívio. Ele também havia se assustado com a intensidade do momento, com a vontade de alcançá-la e confessar que há meses vinha pensando nela, que sua presença havia se tornado a parte mais esperada de seus dias. Nas semanas que se seguiram, Helena e Lucas começaram a se encontrar mais frequentemente, sempre em contexto profissional, sempre com a desculpa de discutir casos ou procedimentos. Mas suas conversas se estendiam além do necessário, tocavam em assuntos pessoais com uma naturalidade que surpreendia ambos. Lucas descobriu que Helena lia vorazmente nas horas vagas, especialmente romances clássicos, e que tinha um jardim pequeno na varanda do apartamento onde cultivava ervas medicinais. Helena descobriu que Lucas tocava piano, uma paixão que havia abandonado depois da morte de Sofia, mas que às vezes ainda o visitava em momentos de solidão. Você deveria voltar a tocar, ela disse numa tarde depois que ele mencionou casualmente uma peça que costumava executar. Não sei se ainda lembro, ele respondeu, mas havia uma melancolia em sua voz que revelava o quanto sentia falta. As mãos não esquecem, Helena disse suavemente. Assim como o coração não esquece como amar, mesmo quando tentamos ensiná-lo a não fazer isso. Lucas a olhou com surpresa. Era a primeira vez que ela falava sobre amor de forma tão direta. E havia algo na forma como disse isso que o fez perceber que talvez não fosse a única lutando contra sentimentos que cresciam a cada dia. O momento decisivo chegou numa sexta-feira à noite, durante um plantão particularmente difícil. Uma família inteira havia sido vítima de um acidente doméstico, vazamento de gás que resultou em intoxicação grave. Os pais foram estabilizados, mas a filha mais nova, uma adolescente de 17 anos, estava em estado crítico. Lucas trabalhou durante horas tentando salvá-la, mas seu estado se deteriorava rapidamente. Helena permaneceu ao seu lado durante todo o procedimento, antecipando suas necessidades, oferecendo o suporte silencioso que ele havia aprendido a valorizar. Quando finalmente perderam a menina, apesar de todos os esforços, Lucas saiu da sala de cirurgia completamente destroçado. Helena o encontrou no corredor, encostado na parede, com as mãos tremendo e o rosto pálido. Lucas, ela tinha a idade da Sofia quando morreu, ele disse, a voz quebrada. 17 anos, toda uma vida pela frente. Helena não disse nada. Em vez disso, simplesmente se aproximou e, pela primeira vez, tocou-o. Suas mãos se fechando suavemente ao redor das dele, oferecendo um conforto que não precisava de palavras. Lucas olhou para baixo, para as mãos dela envolvendo as suas, e sentiu algo dentro dele se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Não sei se consigo continuar fazendo isso, ele sussurrou. Você consegue, Helena disse com firmeza. Porque essa dor que você está sentindo,
Ela prova que você ainda se importa, que ainda pode amar. E é isso que torna você um médico extraordinário. Eles ficaram assim por longos minutos. Helena oferecendo sua força através do toque. Lucas absorvendo um conforto que havia negado a si mesmo por anos. Quando finalmente se separaram, algo havia mudado entre eles. Uma barreira havia caído. Uma intimidade havia nascido. Helena, Lucas disse, sua voz rouca. Eu sei. Ela interrompeu suavemente. Eu também. Foi a confissão mais tímida e ao mesmo tempo mais poderosa que qualquer um dos dois já havia feito. Reconheciam-se nos olhos um do outro. Duas almas feridas que haviam encontrado, uma na outra, a possibilidade de cura. Mas reconhecer os sentimentos e aceitá-los eram coisas diferentes. Nos dias que se seguiram, ambos lutaram contra o que sentiam. Helena se pegou evitando Lucas propositalmente, trocando turnos para não trabalhar com ele, temendo que a proximidade a fizesse ceder ao que o coração pedia. Lucas, por sua vez, mergulhou ainda mais fundo no trabalho, aceitando cirurgias extras, qualquer coisa que o mantivesse ocupado demais para pensar nela. Catarina notou o comportamento estranho da amiga e decidiu intervir. Você está fugindo, disse diretamente numa tarde. Não estou fugindo de nada, Helena mentiu. Helena, eu te conheço. Você está com medo de se apaixonar pelo Dr. Lucas. O nome dele pronunciado em voz alta fez o estômago de Helena se contrair. Não é tão simples assim. Por que não é? Vocês claramente se gostam, trabalham bem juntos, têm muito em comum. Porque pessoas que amamos morrem, Catarina. Helena explodiu, surpreendendo ambas com a intensidade de sua resposta. Minha mãe morreu. Gabriel, eu tive que me afastar dele porque não conseguia suportar a ideia de perdê-lo também. E Lucas? Lucas é médico, trabalha salvando vidas, se arrisca todos os dias. Como posso me entregar a alguém assim? Catarina ficou em silêncio por um momento, absorvendo a vulnerabilidade que sua amiga havia finalmente mostrado. Helena, ela disse suavemente, você não pode viver sempre com medo da morte. Isso não é viver, é apenas existir. E sua mãe, você acha que ela ia querer isso para você? As palavras ecoaram na mente de Helena pelo resto do dia. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela se permitiu pela primeira vez em anos pensar realmente sobre sua mãe. Não apenas na dor de perdê-la, mas nas lições que havia tentado ensinar. Viva cada dia como se fosse um presente, minha filha, ela costumava dizer. O amor não é garantia de que não haverá dor, mas é garantia de que valerá a pena. Helena percebeu então que havia passado 14 anos negando a segunda parte da lição de sua mãe. Havia se tornado especialista em evitar a dor, mas também havia se privado da alegria. Enquanto isso, Lucas enfrentava suas próprias batalhas internas. Marcelo, que havia observado seu comportamento cada vez mais errático, finalmente o confrontou. Você está se auto-sabotando, disse sem rodeios. Não sei do que você está falando, Lucas respondeu, não levantando os olhos dos prontuários que revisava obsessivamente. Está sim. A Helena gosta de você, Lucas. Qualquer pessoa com olhos pode ver isso. E você gosta dela também. Então, por que estão se torturando dessa forma? Lucas finalmente levantou os olhos, e Marcelo ficou chocado com o que viu neles. Uma dor tão profunda que parecia física. Porque eu não consegui salvar a Sofia, Lucas disse simplesmente. Como posso prometer a alguém que vou estar sempre lá se nem conseguir proteger minha própria irmã? Lucas, você não é Deus. Não pode controlar quando as pessoas que amamos vão embora, mas pode escolher amar enquanto elas estão aqui. As palavras de Marcelo encontraram eco em algo que Lucas havia enterrado muito fundo. Sofia havia morrido, mas ela também havia vivido 22 anos cheios de amor, risadas, sonhos. Ela havia sido feliz, e parte dessa felicidade vinha do amor que ela e Lucas compartilhavam como irmãos. Talvez, Marcelo continuou, honrar a memória da Sofia seja permitir-se ser feliz novamente.
amar novamente. Naquela mesma semana, o destino decidiu forçar uma resolução. Um acidente de múltiplas vítimas trouxe o hospital ao limite de sua capacidade e todos os profissionais disponíveis foram chamados. Helena e Lucas se encontraram mais uma vez trabalhando lado a lado, sua sincronia natural superando qualquer tensão pessoal. Durante uma das cirurgias mais complexas da noite, algo deu errado. Um dos pacientes, um jovem de cerca de 20 anos, começou a ter complicações inesperadas. Lucas lutou para estabilizá-lo, mas a situação se deteriorava rapidamente. "Estou perdendo ele", Lucas disse, o pânico começando a colorir sua voz. "Não", Helena disse com firmeza. "Não estamos perdendo ele. Respire, Lucas. Você consegue." Sua voz tinha uma qualidade hipnótica, uma confiança inabalável nele que Lucas sentiu penetrar através de seu pânico. Eles trabalharam juntos com uma precisão que parecia coreografada. Helena antecipando cada movimento, oferecendo o instrumento certo antes mesmo que ele pedisse. Contra todas as probabilidades, conseguiram salvar o jovem. Quando finalmente o transferiram para a UTI, ambos estavam exaustos, mas havia uma energia diferente entre eles. A energia de duas pessoas que haviam compartilhado algo extraordinário. "Você me salvou", Lucas disse quando estavam sozinhos. "Você se salvou", Helena corrigiu. "Eu apenas te lembrei de quem você é." Eles se olharam então, e desta vez nenhum dos dois desviou o olhar. A tensão que havia se acumulado durante semanas parecia ter atingido um ponto de ruptura. "Helena", Lucas disse dando um passo em sua direção. "Lucas, eu sei que você tem medo", ele interrompeu suavemente. "Eu também tenho. Estou aterrorizado. Não sei como amar alguém sem ter medo de perdê-la. Mas sei que não quero mais fingir que não sinto o que sinto por você." Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "E se algo acontecer com você? E se eu não conseguir aguentar?" Lucas se aproximou mais, levantando uma das mãos para tocar suavemente o rosto dela. "E se não acontecer nada? E se tivermos anos e anos para descobrir isso juntos?" "Não é assim que funciona", ela sussurrou. "Não há garantias." "Você está certa", ele concordou. "Não há garantias." "Mas Helena, olhe ao redor. Estamos cercados de pessoas lutando pela vida todos os dias. E sabem o que aprendi? Que a vida é preciosa exatamente porque é frágil. E o amor não é uma garantia contra a dor. É uma promessa de que vale a pena correr o risco." Helena fechou os olhos, sentindo a mão dele em seu rosto, lembrando-se das palavras de sua mãe, das lágrimas que havia chorado sozinha durante tantos anos. Quando abriu os olhos novamente, encontrou os de Lucas, cheios de medo, sim, mas também cheios de esperança. "Eu não sei como fazer isso", ela admitiu. "Nem eu." Lucas sorriu pela primeira vez em semanas. "Que tal aprendermos juntos?" O beijo que compartilharam foi terno e assustado, cheio de anos de dor e de esperança recém-nascida. Quando se separaram, ambos estavam chorando, não de tristeza, mas de alívio por finalmente permitirem-se sentir. Nas semanas que se seguiram, Helena e Lucas começaram a construir algo novo juntos. Não foi fácil. Ambos carregavam cicatrizes profundas que às vezes os faziam recuar, questionar, ter medo. Mas aprenderam a conversar sobre esses medos, a oferecer suporte um ao outro nos momentos mais difíceis. Lucas voltou a tocar piano, primeiro apenas para Helena, depois descobrindo que a música novamente trazia alegria, em vez de apenas melancolia. Helena começou a falar mais sobre sua mãe. Não apenas sobre sua morte, mas sobre sua vida, suas lições, o amor que havia compartilhado. 6 meses depois daquela primeira cirurgia de emergência que os havia unido, eles estavam juntos na varanda do apartamento de Helena, cuidando das ervas medicinais que ela cultivava. Lucas havia se mudado para lá algumas semanas antes, e ainda estavam se acostumando com a ideia de dividir um espaço, de construir uma vida em comum. "Às vezes ainda tenho medo", Helena admitiu, regando os manjericões. "Eu também", Lucas respondeu, passando os braços ao redor da cintura dela por trás.
Mas sabe o que descobri? O medo não desaparece. A gente só aprende a ser mais corajoso que ele. Helena se apoiou contra o peito dele, sentindo os batimentos cardíacos que haviam se tornado sua canção de ninar favorita. Acha que Sofia aprovaria? Lucas sorriu, beijando o topo da cabeça dela. Acho que ela diria que já era hora de eu parar de usar a morte dela como desculpa para não viver minha vida. E minha mãe diria que o amor não é sobre evitar a dor, mas sobre escolher que a alegria vale o risco. Eles ficaram assim, abraçados no final de tarde. Duas pessoas que haviam aprendido que as cicatrizes mais profundas às vezes podem se tornar o mapa para encontrar a cura. No hospital onde trabalhavam, vidas começavam e terminavam todos os dias, lembrando-os constantemente da fragilidade da existência, mas também lembrando-os de sua preciosa beleza. Helena e Lucas haviam descoberto que amar depois da perda não significava esquecer quem havia partido, mas honrar suas memórias vivendo plenamente. Suas cicatrizes não haviam desaparecido. Ainda doíam às vezes, especialmente em dias difíceis no hospital, especialmente quando perdiam um paciente. Mas haviam aprendido que carregar cicatrizes não impedia o coração de se abrir novamente. E ali, entre vidas que salvavam e outras que se despediam, entre o medo e a coragem, entre a dor e a cura, Helena e Lucas escreveram uma nova história. Não uma onde não havia mais feridas, mas uma onde as feridas haviam se tornado parte de uma força maior. Uma onde o amor havia se mostrado mais poderoso que o medo. No Hospital São Miguel, onde tudo havia começado, eles continuaram salvando vidas, não apenas de seus pacientes, mas também uma da outra, todos os dias, com cada escolha de permanecer, de confiar, de amar apesar de tudo. E descobriram que às vezes, a maior cura que podemos oferecer a alguém é simplesmente estarmos presentes, segurarmos sua mão e sussurrarmos: você não está sozinho. Porque entre vidas e cicatrizes, entre medos e esperanças, o amor havia encontrado um caminho. Não perfeito, não sem dor, mas real, profundo e duradouro. E isso, descobriram eles, era mais do que suficiente. Espero que você tenha gostado dessa linda história de amor. Entre vidas que nascem e se vão, entre cicatrizes e medos, o amor encontra um caminho, mesmo quando parece impossível. Não podemos controlar a dor, mas podemos escolher o amor. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.